Boa noite para todos. É um prazer muito grande podermos estar nessa casa mais uma vez, juntamente a todos vocês, com a presença carinhosa dos bons espíritos, que certamente estará nos assistindo, nos protegendo e nos amparando. Trouxemos para vocês um trabalho que certamente já é conhecido por todos vocês. Trabalho este de que talvez não Divinópolis, mas muitas cidades e muitas regiões vivem esse contrassenso, as práticas às vezes esdrúxulas, práticas estranhas, aliás, que normalmente encontra em muitos centros espíritas. O passe espírita. O passe pode ser dado por pessoas não espíritas. Nós temos o passe espírita, de que é um passe diferenciado dos demais passes. Neste caso, o passe passa a ser para nós um recurso puramente alternativo. Por que alternativo? Porque o passe, ele não resolve a nossa problemática. Ele não nos traz realmente a solução das nossas dificuldades. O passe passa a ser para nós um simples paliativo. Paliativo. Então é preciso conhecermos o passe espírita, que difere das demais práticas lá fora. Tem pessoas que ainda não verificou de que o passe torna para nós a condição de um recurso alternativo. Razão pelo qual hoje, amanhã, depois, sempre recebendo o passe. E os problemas continuam. Trouxemos para vocês nessa noite algumas observações com relação à situação do passe como recurso alternativo, mas também o recurso alterativo, que certamente é o melhor para todos nós. O passe não é uma invenção da doutrina espírita. O passe é tão antigo quanto o mundo. O passe é tão antigo quanto a humanidade, porque ele está presente em toda a história nossa, desde o passado mais longínquo, porque o passe nasceu do sentimento da magia. E o sentimento da magia partiu do princípio de que com as mãos a gente podia fazer e desfazer as coisas. E as mãos tornou para nós um gesto de magia, de mágica. Com as mãos o homem mudou o relevo da terra. Com as mãos os homens constroem. Com as mãos os homens destroem. Com as mãos os homens protegem, amparem. Com as mãos os homens também abençoam. Mas também pode também maldizer. Com as mãos significa para nós um gesto. E o passe, de certa forma, tornou para nós um simples gesto. Razão pelo qual a nossa história está repleta do passe. Em todas as épocas da humanidade, desde o homem paleolítico até o presente momento. Vamos encontrar na história da humanidade, na Caldeia, na Índia, vestígios e mais vestígios do passe. Encontraremos também lá no Antigo Egito, vocês estão vendo aí, o passe como sendo uma prática comum, mas é um passe um tanto diferenciado dos demais de que nós conhecemos hoje, porque os egípcios conheciam muito o magnetismo, coisa que nós pouco conhecemos, o magnetismo. O passe, então, passou a ser uma das práticas antigas e que trouxe bons resultados quando praticado com fidelidade, com autenticidade, quando praticado realmente com certeza de que o passe sendo um recurso alternativo, você então buscará depois dele o recurso alternativo, que nós vamos explicar para vocês. Então, a história da humanidade está repleta desse grande fenômeno magnético, essa troca magnética de que o passe representa hoje para nós na casa espírita. E na casa espírita nós temos o passe como sendo um recurso, um paliativo. Ele não resolve o problema do calo encravado, do casamento encalhado. Ele não resolve o problema financeiro. Ele não resolve o problema afetivo. Ele não resolve o problema da relação interpessoal dentro de casa, com o cônjuge ou com os filhos.
O passe não resolve nenhum problema. Pelo contrário, o passe se tornou para nós um grande problema hoje na casa espírita. Razão pelo qual nós temos tratado aí, buscado ao longo da história nossa, comprovações de que o passe, ele tornou-se um recurso puramente um paliativo, um recurso alternativo. O que precisar de fazer, independente do passe, é o que nós vamos deixar no final para vocês. Jesus é o maior exemplo com relação às curas. Jesus realmente operou curas. E essas curas não estavam no seu aspecto de milagre, no sentido, na visão teológica, na visão popular. Jesus conhecia as propriedades do magnetismo e operava as curas usando um magnetismo que era peculiar. Jesus não precisava do magnetismo dos espíritos, porque ele próprio tinha toda a condição de ser o quê? Aquele grande intérprete das leis divinas. Dotado de uma alta capacidade magnética, Jesus operava realmente fenômenos de curas. Mas cada pessoa que era curada dentro da pauta do seu merecimento. Ninguém é curado se não estiver no seu merecimento. Por isso que o passe torna-se um recurso alternativo. Jesus, então, é o exemplo. Ele dizia: imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Simplesmente isso. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. É um exemplo típico da diferença entre enfermidade e doença. Enfermidade é psíquica, é mente, é da alma. Doença é a retratação da enfermidade da alma no corpo físico. A medicina, ela tem toda uma patologia, ela tem toda uma classificação de doenças. Não existe doença, existe doentes. Nós somos criaturas doentes. A nossa patologia é puramente mental, puramente psíquica. Diz Emmanuel no seu livro Consolador, na questão 96, quando foi questionado se as enfermidades tinham ascendentes espirituais. Ele respondeu que sim, que a mente humana, o aparelho psíquico, ele está enfermo, retratando no corpo físico na forma da doença, que é em nós mesmos que se encontra todos os recursos medicamentosos definitivos para a cura de todos os males da humanidade. Pela causa, aliás, pelo efeito você remonta a causa. A causa leva ao efeito. Então trabalhemos na causa. E as nossas doenças serão todas extirpadas. Porque quando ele veio até nós pelas nossas enfermidades, ele tinha certeza que deixando o seu legado, a boa notícia, o Evangelho, e quando nós vivenciássemos o seu Evangelho, todas as doenças estariam erradicadas no planeta Terra. Estariam sendo desaparecidas da face da Terra. Vivido, praticado o seu Evangelho. Foi por isso que ele disse que ele levou as nossas doenças. Porque curando a alma, o corpo será também sadio. Ele fala ainda: vinde a mim todos vós que sofreis, estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Está nos concitando essa caminhada em sua direção, a direção realmente da nossa libertação espiritual. Ele estendeu as mãos sobre os enfermos, e esses, na pauta do seu merecimento, se curaram. Então, são muitas passagens que vamos encontrar no seu Evangelho, em toda a extensão da Bíblia, no seu Velho e Antigo, no Novo Testamento. Vamos encontrar realmente a demonstração de que sempre os homens operou essas curas magnéticas. Hoje, com o passar dos tempos, a gente vai encontrar na história da humanidade de que hoje a medicina está buscando a medicina psicossomática. A cura real da criatura já não está mais buscando a cura do corpo. E muitos centros espíritas estão muito preocupados com a cura do corpo. Nós não temos que preocupar com a cura do corpo. A nossa maior preocupação é com a cura do espírito, com a cura da alma. Curando-se a alma, nós mesmos, o corpo estará sadio e todas as doenças desaparecerão da face da terra. Jesus, então, é esse grande exemplo
de simplicidade e de humildade. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, perguntou se Deus havia nos prometido um guia, um modelo de perfeição para ser seguido por todos nós. Responderam os próprios Espíritos: vede Jesus. Então Jesus é modelo, Jesus é guia de perfeição a ser seguido. E se Jesus mencionou em seu legado: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, então certamente aí está toda a simplicidade do processo de cura, da onde os médiuns deverão observar que bastar-se a imposição das mãos. E certamente o auxiliar espiritual dele se encarregará de fazer o restante por ele e pelo doente, pelo paciente. Então, vejamos nós que na história da humanidade, em todos os tempos, grandes homens como está aí, Bacon, Nostradamus, Wilhelm, Cornélio Agripa, Paracelso, homens que trouxeram para nós a luz do magnetismo, trazendo grandes conhecimentos acerca das curas. E temos aí também esse grande Paracelso, que conhecia muito do magnetismo. Ele dizia que todos nós recebemos diariamente, em 24 horas, energia das estrelas, dos sóis, dos planetas, energias cósmicas, energias da Terra. Paracelso certamente seria o pai do magnetismo. Talvez, assim, um dos grandes contribuidores para o conhecimento do magnetismo no passado. Tivemos também Mesmer, Anton Friedrich Mesmer. Certamente esse homem nos trouxe grandes conhecimentos acerca, mas vamos observar que o mesmerismo, que é esse ismo do magnetismo, é uma prática muito comum, chamado freudismo. E observemos também que grandes autores dos conhecimentos espirituais, filosóficos, científicos, nos trouxeram a luz do magnetismo. Mas certamente a doutrina espírita, em tempos modernos como o de hoje, nos trouxe realmente o maior conhecimento acerca do magnetismo. A doutrina espírita é justamente a interpretação racional do espiritismo. O espiritismo é tão velho quanto o mundo, sempre existiu, mas relegado ao plano do sobrenatural, do maravilhoso, do fantástico, do diabólico. A doutrina espírita, século XIX, vem interpretar todo o pensamento dos espíritos, aliás, todos os pensamentos dos espíritos, trazendo para um plano racional, desmistificando inclusive a questão da mediunidade, a questão do processo obsessivo, a questão das curas espirituais. Então, certamente, a doutrina espírita é a grande contribuidora para esclarecer acerca realmente dos recursos alternativos. Porque o alternativo, eu diria, ele está dentro do, digamos assim, do plural, alternativos. O alternativo, ele está no singular, porque ele é único. A diferença está aí agora. Na doutrina espírita, nós conhecemos como o quê? Fluidoterapia, terapia pelos fluidos. É muito paliativo. Recebe o passe hoje, amanhã recebe de novo. Se tiver depois da manhã, recebe de novo. Quer dizer, o primeiro passe não resolveu a problemática? Não resolveu. O segundo passe não resolveu? Não resolveu. O terceiro também não vai resolver, porque a questão não está fora de nós. A questão está em nós. Se em nós mesmos a causa das enfermidades, das doenças, em nós mesmos resume o quê? O recurso medicamentoso definitivo para os nossos males. Então é preciso descobrir de que, para nós, essa fluidoterapia é um recurso do qual Deus nos permite, que vem atender muitos e muitos casos, que é preciso sim o passe magnético, o passe semi-espiritual. Quem sabe até mesmo o passe espiritual, dependendo do momento, das circunstâncias. Então, esses recursos alternativos, no plural, e o recurso alternativo no singular, é diferente uma coisa da outra. Sabe por quê? No passe, como sendo um recurso alternativo,
nós temos a primeira modalidade chamada passe magnético. É aquele em que o médium doa do próprio organismo. Ele doa de si. É seu próprio vitalidade, é seu magnetismo, é seu fluido vital que ele proporciona ao paciente no momento da imposição das mãos. É um magnetismo puramente humano. Esse magnetismo animal. Para isso, é preciso descobrir que existe também, no caso, o passe semi-espiritual. Mas temos aqui também o passe espiritual que vocês estão vendo aqui. Muitas das vezes, os espíritos, independente de nós realmente ficarmos implorando, só pelo nosso sentimento já é uma invocação. O sentimento já é uma invocação. E certamente eles virão em nosso socorro, nos atender, independente do centro espírita, independente do médium, independente do local, das circunstâncias. Ele vem em função do nosso merecimento. Às vezes, durante até o sono, o repouso do corpo físico, nossos amigos espirituais vêm nos socorrer com seu magnetismo. Só que ele não possui um magnetismo animal, porque não possui um corpo físico. O que ele proporciona muitas vezes é um magnetismo espiritual, que é um magnetismo mais sutilizado. Mas muitas vezes nós precisamos do magnetismo animal, esse magnetismo do corpo físico. Neste caso, entramos então com a possibilidade do chamado passe semi-espiritual, na qual o médium está aqui, sendo assistido por o quê? Por um terapeuta do mundo espiritual. Então, neste caso aqui, a gente vai observar que no capítulo 14, no item 176 do Livro dos Médiuns, os Espíritos disseram a nós que se nós orarmos, pedindo a Deus, Deus permitirá que um bom Espírito venha em nosso socorro, na pauta do nosso merecimento, do merecimento do paciente. Ele vem aumentar a nossa força, ele vem dirigir os nossos fluidos, ele vem aumentar a nossa vontade. Quem? O terapeuta do mundo espiritual, porque ele conhece o mecanismo das propriedades do magnetismo. O médium, no caso, não precisa de tanta preocupação com a gesticulação excessiva, muitas das vezes desordenada, sem necessidade. Porque quem realiza realmente é o mentor, é o terapeuta do mundo espiritual. O médium simplesmente fornece um magnetismo animal, de qual este não possui, e ele possui. Muitas vezes o paciente precisa de um magnetismo animal, o fluido mais grosseiro, de propriedade animal. Neste caso, é o médium quem fornece. Quem vai aspergir os fluidos é o mentor. É que toma do médium os fluidos, juntamente com o teu fluido, e vai espargindo sobre o paciente. Neste caso, a gesticulação ela é feita pelo próprio mentor, pelo assistente espiritual do médium. Dispensa, às vezes, os médiuns fazer a gesticulação excessiva e desordenada. Mas também, se fizer também, não haverá maiores implicações. Só que se você sabe que não precisa fazer, que é dispensável, e você continua fazendo, o esforço é em vão. Por que não reservar as nossas energias físicas, isso, preservando a ela, evitando a gesticulação excessiva e desordenada? É nesse interim é que precisar verificar que o esforço, às vezes, nosso, é muito em vão. O terapeuta, ele conhece propriedades magnéticas, e o passe semi-espiritual é o passe comum, é o passe que se realiza na casa espírita. Porque eu sou médium. E como médium que eu estou doando os meus fluidos. E o mentor toma os meus fluidos, soma com o dele e adiciona ao paciente. Esse é o passe semi-espiritual. Bom, para nós, então, é a modalidade dessa casa. É a modalidade de todas as casas espíritas. É muito simples. Nós que complicamos o passe. Nós espíritas. A gente não entende que Jesus disse que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele usou do verbo do imperativo. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele afirmou que a gente cura ao impor as mãos. E aí a gente complica
com as chamadas gesticulações excessivas e desordenadas. Como já disse, não tem maiores implicações se assim o fizermos, mas pode dispensar. É o seguinte, eu costumo brincar com as pessoas nos cursos de passe. Quando você está com dor de cabeça, é muito comum você tomar um analgésico. Por exemplo, dipirona, a Novalgina, um comprimido qualquer para dor. Digamos então da dipirona. Eu estou com uma forte dor de cabeça. Aí, eu vou tomar 50 gotas de Novalgina, certo? O que é que eu faço? Eu pego o frasco de Novalgina e pingo 50 gotas de Novalgina na cabeça. Pum, 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 50 gotas de Novalgina na cabeça. É isso que a gente faz, não é? Normalmente. Não, não é isso que se faz. Você pinga num copo com um pouco de água e ingere. O seu organismo se encarrega, através da circulação sanguínea, levar a essa substância química ao centro da dor, inibindo-a. Assim também é com o passe. Nós temos aqui no topo da cabeça um centro de força chamado coronário. O coronário é o centro gestor, o supremo, dos chamados 7 centros de forças que nós possuímos. E quando você impõe as mãos sobre a cabeça do paciente, é sobre o centro de força coronário que você está impondo os fluidos. E este se encarrega de distribuir todo o magnetismo aos demais centros de força que vocês estão vendo aí no desenho. É assim que funciona. Desde que o centro de força faz pelo paciente, trabalhe por nós, impõe sobre ele as mãos, mas a troca fluídica não se dá através das mãos e do centro de força. Se dá através de perispírito a perispírito, tanto do médium quanto do paciente. Mas o centro de força coronário é responsável por canalizar esse fluido e distribuir aos demais outros centros de força, restabelecendo o metabolismo do corpo físico, o seu equilíbrio orgânico, psíquico, espiritual, até mesmo moral. Imporão as mãos. É uma das práticas mais comuns. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sara e viva. Impõe as mãos. Só que Jesus fazia. Se Jesus é o modelo e guia de perfeição por todos nós ser seguido, vamos seguir ele. Vamos aprender com ele. Vamos fazer como ele fazia, não é isso? Sem maiores complicações. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Simples. O passe, na opinião de Emmanuel, no seu livro Segue-me, é uma transfusão de energias fisiopsíquicas. Físio, de fisiológico, quer dizer, de corpo físico, de fluido magnético animal. Psíquicos, quer dizer mental. Operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Então, no passe, é uma transfusão, como a transfusão do sangue. Só que do sangue, o fluido, que é o sangue, é retirado de um reservatório limitado. No tocante ao passe, o reservatório é ilimitado, que é o fluido cósmico universal. Então, na hora do passe, o que acontece é uma transfusão de fluidos. Nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? Na questão 98 do livro Consolador de Emmanuel. Olha o que ele respondeu para nós. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas. Com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado. E os elementos psíquicos o são de um reservatório ilimitado das forças espirituais, o fluido cósmico universal. Então, com isso, o médium não precisará ter o medo da preocupação, certo? De que ele está doando em demasia, ele vai ficar exaurido. Ele pode até exaurir-se de energias físicas, pelo excesso da gesticulação
excessiva e desordenada. É dando que se recebe. O médium é o maior receptor neste caso, na hora do passe. Porque ele recebe, porque dando é que realmente vai receber. A questão é muito mais séria, é de perispírito a perispírito, não precisa de tocar no corpo de ninguém, não se toca em ninguém na hora do passe. E se alguém for tocado, reclame para a direção da casa, porque nenhum médium pode tocar no paciente, em hipótese alguma. Não é reiki, é passe espírita. Às vezes acontece algumas pessoas equivocarem, achar que é uma prática do reiki. Se o reiki não implica também o toque, mas salvo algumas vezes tocam no passe espírita, não se pode tocar em hipótese alguma. Se alguém tocar, é só queixar. Como deve ser recebido e dado o passe? Emmanuel, no seu livro Consolador, quando ele fala da 99. O passe poderá obedecer a fórmula que forneça a maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. É importante a confiança do paciente na hora do passe, nas forças que ele possui, nas forças que o médium lhe virá transmitir, nas forças do mentor espiritual. Tem que haver confiança, mas também tem que haver confiança no próprio médium. Neste caso, o passe merece a fórmula que dá maior porcentagem de confiança, tanto quem recebe quanto quem doa. Vejam vocês, devemos esclarecer, Emmanuel dizendo, todavia que o passe é a transmissão de uma força, quer dizer, de um fluido psíquico e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Porque é de perispírito a perispírito, não se toca neste caso. Pode-se curar à distância? Pode, pela irradiação, irradiando com o pensamento na direção do enfermo. Não existe passe a domicílio, mas salvo alguns casos, no leito da dor, do sofrimento, no hospital, ou até mesmo em casa, deverá existir uma equipe que vai realmente ao paciente, em condições de impossibilidade deste mesmo comparecer no centro espírita. Então se cura também através das distâncias, e distâncias enormes, pela irradiação. Então, recolhido em prece, o paciente, certo? Ele estará na pauta realmente de uma receptividade. Estando ele na condição de merecimento, haverá sempre um mentor espiritual que poderá visitá-lo, levando a ele os recursos do alto, as benesses do céu, neste caso. A água frutificada é um recurso também alternativo, é um paliativo. Não adianta se eu chegar daqui agora, levar para minha casa uma garrafinha de água frutificada, tomar a água frutificada aqui na casa espírita, mas logo em seguida eu passo na cervejaria lá do fulano de tal e tomo o quê? 1, 2, 3, 4, 5 garrafas de cerveja. Não vai adiantar. Por quê? Eu estou reincidindo no mal, eu estou reincidindo em atitudes que me levam às consequências do vício. Não adianta eu ingerir a água frutificada, tomar o passe, se eu sou uma criatura que ainda vivo no vício, as mazelas terrenas. Não somente nos vícios do álcool, do cigarro, da droga, mas também os vícios da gula, da glutonaria, os vícios da maledicência. Então a água frutificada é valiosíssima, é sim. Diz Emmanuel no seu livro Segue-me, que ainda há pouco citei, ele fala que a água é o único corpo na face da Terra que tem propriedade de receber o magnetismo mais do que qualquer outro corpo. A água é altamente receptiva de magnetismo. É tanto que a água frutificada é como realmente receber o passe. Só que o fluido está o quê? Ele está inoculado nas moléculas da água. No nosso caso do passe, nós recebemos diretamente os fluidos. Na água, deve ser ingerida para que o centro de força gástrico
encarrega de transferir aqueles fluidos para os demais outros centros de força, regulando o metabolismo do próprio. Pode-se obter curas pela oração, pela prece? Perguntou os espíritos. Sim, se algumas vezes, se Deus o permitir. Então vejam vocês que Deus sempre o permite. Mas será que nós nos permitimos-nos? Será que eu me permito receber esses recursos? Será que eu mereço? Eu tenho feito de mim um estudo da minha imperfeição moral? Muitos de nós têm feito da oração uma reza, uma ladainha, uma recitação. Pai nosso que estais nos céus e eu que na terra. Espera aí. A oração não é reza. A oração não é uma recitação. Não é você pronunciar da boca para fora. A verdadeira oração é atitude, é mudança de atitude. Não seremos mensurados pelo muito orar. Não seria pela longura das palavras pronunciadas na oração, que seria o valor real da oração. Muitas pessoas oram, mas esquecem de fazer um estudo de si mesmas. Esquecem de olhar para dentro de si e mudar as atitudes. Fazer uma renovação interior. A prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? Disseram que sim. Mas que não basta que alguém murmure algumas palavras e o processo obsessivo persiste. É preciso que você ataque a causa, o motivo da obsessão. Então é preciso uma mudança de atitude. Desobsessão é a autodesobsessão. Depende de mim. Porque o obsediado, o obsedioso por si só, sob a influência do mau espírito. Ele cedeu guarita. Então, neste caso, tem que mudar o que? A atitude que o levou ele ao processo obsessivo. Então, aqui nos falam os espíritos que Deus, de certa forma, eles nos ouve aqui agora, mas Ele quer que a gente age. Ele quer que a gente faça uma mudança de comportamento. Como diz o próprio Jesus, pedi e se vos dará. Quem pediu? Eu. Quem vai dar? Eu mesmo. Se vos dará. Ele falou na segunda pessoa. Ele falou que quando eu peço, cabe a mim mesmo me dar-me. Vos dará. Vejam vocês. Buscai. Quem busca? Eu. Quem vai achar? Eu. Batei a porta e a porta vos abrirá. Quem bate a porta? Eu. Quem vai abrir a porta? Quem estiver do outro lado da porta. Mas se você não bater a porta, quem vai abrir essa porta? Então é preciso que bate a porta. E bater a porta é você buscar. Pela oração. Pela ação, momento. Ação é agir. Não é ficar numa exclamação, pedindo a Deus que os seus problemas sejam resolvidos, sem o menor esforço, sem a lei do trabalho. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será dado. Cuidado com o que se peça. Cuidado com o que se peça. Ele está usando o verbo no imperativo. Pedi e obtereis. Ele está dizendo, seja o que for que peçais na prece, crede, aqui ó, está no imperativo. Que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Então, cuidado com o que se peça. Dependendo do que se peça, não é muito bom para a gente. Mas como Ele concede tudo que a gente pede. Mas não é pedir na exclamação, ó Senhor, me ajude que eu ganhe na loteria. Ó Senhor, ajude que o Brasil ganhe do México. Não. Quanta gente entrou no campo hoje à tarde, olhando para o céu, exclamando, ó Senhor, me ajude aqui. Chamou os santos tudo. Até aqueles que estavam sem serviço, estavam fazendo hora extra. Quer dizer, decepção. É preciso que haja ação. Neste caso, o passe é muito mais uma atitude, mudança de atitude, do que simplesmente sentar-se numa cadeira e esperar por alguma situação mágica. Então a prece, meus amigos e irmãos, é ação no bem,
é vivermos no bem, é agirmos no bem, é praticarmos o bem. Deus assiste os que obram, e não os que se limitam a pedir. Então temos que agir. E esse agir é o emprego da lei do trabalho, que está na terceira parte do livro dos Espíritos. A lei do trabalho, a lei da ação, a lei de converter a energia em forma de trabalho. Mudar a situação. É, pois, indispensável que o obsediado, neste caso, ele faça um estudo de si mesmo e mude a atitude. Neste caso, mude os hábitos, mude o pensamento, e os males nossos estará extinto. Muitos dirá, como diz Tiago, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Fé não é credere, fé não é crença, fé é ação. Fé é ação, é obra. Tiago foi claro para nós. Onde receber o passe? De preferência na casa espírita, o local apropriado. Aonde? Certamente numa câmara de passe, precisando e tendo condições de tê-la, poderia se fazer aqui. Nada implicaria. Mas se tivermos realmente a câmara de passe, porque Jesus não curava em câmara de passe. Ele impunha as mãos sobre os enfermos nas praças públicas, nas sinagogas, nas montanhas, pelas ruas de Jerusalém, de Cafarnaum, debaixo dos arvoredos. Ele não disse que precisaria ter uma câmara de passe. A câmara de passe é cômodo, é uma questão de comodidade, de você trazer um ambiente mais tranquilo. Mas podemos dispensá-lo se não pudermos tê-la. Na hora do passe, você é o paciente. É imperioso que você sente confortavelmente. Tem pessoas que na hora do passe, ele não senta na cadeira e deita. Aliás, é um mau hábito da gente, né? Não sentar confortavelmente, deitar. Você senta e estica as pernas. Ora, aí fica difícil para o passista. Fica até estranho, né? Se de repente eu, por exemplo, homem, vou dar passo numa senhorita. Chego na frente dela, às vezes o decote está assim meio extravagante, está faltando tecido na barra da saia, porque o pano está pouco. E você já viu, na cama de passe, andar com os olhos fechados, com a luz reduzida, é complicado. Neste caso, então, estando a pessoa sentada, não deitada, o médium não pode chegar no paciente e abrir as pernas e entrar no meio das pernas dela. Fica uma atitude um tanto indelicada. Então você, o paciente, deve sentar confortavelmente. E se puder retrair os pés para debaixo da cadeira, favorecendo assim a aproximação de quem? Do médium. Naquele momento ali, é o momento de você estar em oração. Momento de oração. Uma prece de Pai Nosso. Momento de silêncio, confiança, no médium, na espiritualidade assistente da noite. E deixe que a espiritualidade trabalhe. Então, é o que está aí, vocês estão lendo aí. Na hora do passe, sentar-se confortavelmente, a fim de facilitar para os médios a aproximação, permanecer em silêncio, de preferência em estado de oração, criar um estado de receptividade através do pensamento, dos pensamentos. Tendo fé, o que for de seu merecimento lhe será proporcionado. Então, é preciso que você, o paciente, ajude na hora dos passes, né? Na cama de passe, evitar qualquer tipo de alarido, qualquer tipo de conversa, para não atrapalhar os demais. Para terminar, os recursos alterativos. Está num singular. Então, é um só. O que seria o recurso alternativo? Como eu já falei dos recursos alternativos, e que o passe é um dos recursos alternativos,
Eu já citei: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O que Jesus quis dizer? Restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios. Dar gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Ele está dizendo do passe, da cura. Mas não somente através do passe simplesmente, mas da cura definitiva. Da cura realmente, essencialmente do próprio. Não basta que você preocupe com a regeneração do corpo do qual você expressa. Não basta você preocupar somente com o corpo. Hoje, eu digo sempre, os homens estão muito preocupados com o corpo físico. Estão muito preocupados com a estética, com a beleza, com a estatura física. Mas não está preocupado com ele mesmo, com o próprio, o governante do corpo. O proprietário não, o depositário do corpo físico, porque eu não sou proprietário deste corpo. Eu sou um depositário. Então, a preocupação com o corpo físico, sim, devemos ter uma preocupação enorme, mas não somente com ele, mas com o próprio, o governante desse corpo. Regenerar o corpo físico é como se fosse você levar o seu carro na lanternagem. Na lanternagem você faz a retificação? Não, você faz o quê? A reforma. E a reforma é sempre exterior. O lanterneiro desamassa, passa massa, lixa, pinta e fica tudo novo. Mas o defeito está lá. O amassado ficou. Ele só foi coberto. Aí nos fala a espiritualidade que o mais importante a nós não é a regeneração do corpo, mas a retificação espiritual. Porque quando o nosso carro estraga, o motor, você não leva no lanterneiro, você leva no mecânico. E quando o mecânico vai mexer no carro, no motor, o motor está onde no carro? Está dentro. A lanternagem, ele mexe no exterior, na carcaça do carro, na sua lanternagem. E a retificação é no motor, na parte interna. Então, o que precisa em nós é a retificação espiritual. Mensana corpore insano, mente sã em um corpo são. É um aforismo egípcio que fala muito por nós. Paulo de Tarso nos fala uma coisa interessantíssima aos Coríntios. Renova-te sempre. Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, acima de tudo o homem interior se renova dia a dia, a todo instante. O que precisa em nós é essa renovação constante. Renova-te. Ele não falou, alguém me renova, eu vou renovar alguém. Não, renova-te. Ele está dizendo para você renovar você mesmo. Ainda que o homem exterior se corrompa, quer dizer, o Vicente que vocês não conhecem, certo? Porque a gente é 3 pessoas, né? Eu sou a pessoa que vocês acham que eu sou ou que eu não sou? Eu não sou a pessoa que vocês acham que eu sou. A segunda pessoa é a pessoa que eu acho que eu sou e que eu não sou. Até eu estou equivocado comigo mesmo. Que eu acho que eu sou assim, eu não sou. E a terceira é a pessoa que eu estou, que na verdade eu estou. E se eu estou, eu posso mudar. Eu devo mudar. Porque eu não sou permanente. Renova-te sempre. Então, se eu estou desta forma, estou padecendo pela dor, o sofrimento, mude a atitude. Renova-te sempre. Certo? O que vale em nós não é o homem exterior que se apresenta, mas o homem interior que você realmente está. Ele fala ainda da importância da redenção. Redenção é aceitação, mas ele fala mais importante da resignação. A resignação é a renovação de atitudes, é a ação de ressignificar as nossas atitudes, sermos um homem diferente. Como diz ele mesmo, um homem novo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços em que ele emprega o tempo todo para domar a si mesmo.
Eu preciso então, meus amigos, meus irmãos, buscar essa renovação constante, porque Paulo de Tarso nos fala do homem novo que há em nós. O homem que transformou, o homem que renovou, o homem que convergiu. Conversão. O homem novo. É isso que nós precisamos. Por isso que o passe, ele é uma condição puramente paliativo. Finalizando então, Paulo de Tarso nos fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Do vosso. O importante é que eu me renovo. O importante é a minha renovação, a minha transformação. Não importa. Ele não disse: transformai-vos pela renovação do meu entendimento. Não, é do vosso. É na segunda pessoa. Então o que precisa em nós é essa grande transformação. Porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Precisamos, meus amigos, acima de tudo, além do passe que nós buscamos na casa espírita, eu preciso sair daqui a pouco, melhor do que quando aqui adentrei, ainda há pouco. Se eu não sair daqui renovado, mentalmente, moralmente, espiritualmente, o passe será sempre um recurso paliativo, sempre um recurso alternativo. Que o mais importante é o homem novo, o homem que surge da minha renovação interior. Finalizando, para um mundo novo, novos homens. Se queremos um mundo novo, temos que fazermos novos nas atitudes. Busquemos sim o passe na casa espírita. Essa casa oferece esses recursos maravilhosos como o passe, a água frutificada, o atendimento fraterno, o trabalho desobsessivo, mas acima de tudo, busquemos a nossa transformação moral, a nossa renovação de atitudes, a nossa mudança de comportamento, seja a nível mental, seja a nível físico. Busquemos em nós, então, essa grande transformação interior. Todas as coisas me são lícitas, como diz Paulo, mas nem todas as coisas convêm. Nem tudo que eu faço é bom para mim. E fala, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós deixamos os vícios, as mazelas, os maus pensamentos nos dominar. Porque o que eu faço, isso não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. O que eu quero, eu não acabo fazendo. Eu sempre acabo fazendo o que eu não quero. Então é preciso prestar muita atenção e renovar as nossas atitudes. Porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Nós somos seres ainda muito frágeis nas atitudes. Com isso, ele nos fala uma grande passagem da mulher adúltera. Escrevia sobre a lei o mestre, e os judeus trouxeram uma mulher adúltera. Não trouxeram o homem não, foi só a mulher. Porque a mulher adultera sozinha. O homem não adultera. Né? A mulher praticou o sexo sozinho. O homem adúltero não trouxeram. Trouxeram a mulher, o chefe, o mestre. Fazer o que com ela? Porque a lei manda apedrejar. E você, diga o quê? Quem tiver sem falta, sem erro, sem pecado, atira a primeira pedra. Saiu um a um atrás do outro. E ficou somente a mulher e Jesus. Aí Jesus virou para ela: filha, cadê os seus acusadores? Foram todos embora. Eu também não lhe acuso. Vá e não tornes a pecar. Adúltero aqui não é somente no sentido sexual, não. Adúltero é adulterar o pensamento. É de pensamento. Nós somos adulterados o tempo todo, os nossos pensamentos. Nós adulteramos tudo com os nossos pensamentos. Tudo é adulterado pelos nossos pensamentos. É adultério por pensamento. Então é preciso que a gente não erre mais. Pare de errar mentalmente. Vá
e não erres mais. É isso, meus irmãos. A palavrinha final é essa. Evangelho terapia. É o nosso remédio. Se queres a cura definitiva, permanente, duradoura, busque o bálsamo lenitivo que o Evangelho nos traz nos tempos de hoje. Porque o Evangelho é esse grande bálsamo curador de todas as chagas da humanidade. Evangelho terapia, terapia pelo Evangelho. Vivência no Evangelho de Jesus. Vivência no bem, vivência na paz, vivência no amor, vivência na caridade. Assim, amigos e irmãos, que os bons Espíritos protejam todos vocês. Que os bons Espíritos protejam a todos nós que aqui nos encontramos. Que nos proporcionam neste presente momento os recursos dos céus. Mas que façamos de nossa parte o que nos diz respeito à nossa parte. Busquemos o Evangelho de Jesus, hoje e sempre. Obrigado. Boa noite para todos.